Boa tarde. Hoje falaremos um pouco sobre análise semântica, um trabalho solicitado pelo professor Alexandre Paes da disciplina de compiladores, da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. O nosso grupo é formado por eu, Matheus Rodrigues Araújo de Melo, Antônio Igor Cavalcante Silva, Gilvo Rodrigues da Silva Júnior, João Vitor do Nascimento e Lucas Ferreira. Irei introduzir ao assunto falando sobre gramática de atributos, visto que passamos pela análise léxica, sintática e agora nos encontramos na análise semântica. Gramática de atributo nada mais são que gramáticas livres de contexto, no qual se utiliza de atributos aos elementos da árvore de derivação, ou seja, as gramáticas de atributo associam valores e restrições aos símbolos e produções de uma gramática livre de contexto. Elas são definidas da seguinte forma: A igual a G, V e F, onde G é uma gramática livre de contexto, V é o conjunto de atributos e F é um conjunto de predicados ou asserções. Asserções e predicados essas que irei falar mais adiante. E cada atributo está associado a apenas um único símbolo terminal ou não terminal, enquanto cada predicado ou asserção está associado a apenas uma das produções da gramática G. As asserções são diretivas para a atribuição de valores aos atributos e possuem dois tipos: as funções de avaliação, na qual o atributo ao qual ela se refere está recebendo um valor bem definido e bem restrito, e os predicados, que recebem um valor de atributo ou algum outro valor em um intervalo de valores, ou seja, ela está apenas sendo caracterizada, diferente das funções que são bem definidas e exatas. Então se faz o processo de análise semântica através de tais asserções. E visto que, se a string tiver sido verificada e a mesma tiver uma asserção verdadeira, ela será considerada semanticamente correta. No que se diz respeito aos tipos de atributos de um não terminal, pode-se ser do tipo herdado ou sintetizado. Do tipo sintetizado, ele é ligado aos não terminais acima dele, como mostrado aqui. Já no que se diz respeito ao tipo herdado, ele é passado através do nó pai, como mostrado aqui, e é definido por asserções na produção do lado direito que contenha referências ao não terminal ao que ele está interligado, ou seja, ele passa pelo nó pai e na asserção do lado direito se liga aos não terminais que ele está interligado. Agora, meu amigo Lucas Ferreira irá dar continuidade à explicação do assunto de análise semântica. Muito obrigado pela atenção. Oi, meu nome é Lucas e a partir de agora a gente vai discutir brevemente sobre algoritmos para cálculo de atributos. O que nada mais é que maneiras de usar uma gramática de atributos como base para o compilador computar e utilizar os atributos definidos pelas equações da gramática de atributos, o que é basicamente transformar equações de atributos em regras de computação. Essa aqui é a expressão matemática de uma equação de atributos, que significa que é uma atribuição de valor de uma expressão funcional no lado direito do atributo x, y, a, j. Certo? Isso funciona quando os valores de todos os atributos que aparecem no lado direito já existem. Porém, essa exigência pode ser ignorada na especificação das gramáticas, onde as equações podem ser escritas em ordem arbitrária sem afetar sua validade. E as próprias equações de atributos indicam restrições de ordem na computação dos atributos. Essas restrições de ordem discutiremos agora nesse tópico de grafos de dependência e ordem de avaliação. Os grafos de dependência são utilizados para representar as restrições
de ordem de forma explícita, ao contrário do que as equações de atributos representam essas restrições de forma implícita. Então, como isso funciona? Dada uma gramática de atributos, cada regra da gramática a ser escolhida tem um grafo de dependência associado. Esse grafo tem um nó rotulado por cada atributo xi a j de cada símbolo na regra da gramática. E, para cada equação de atributo associada à regra da gramática, há uma aresta para cada nó xi a j, certo? Então, dado uma string válida, em uma linguagem gerada por uma gramática livre de contexto, certo? O grafo de dependência dessa string é a união dos grafos de dependência de cada opção da regra da gramática representando cada nó da árvore de derivação da string, certo? Então, suponhamos agora que desejamos determinar um algoritmo que computa os atributos de uma gramática utilizando as suas equações, as equações de atributos como regra de computação. Então vamos lá. Dado um string particular de tokens, certo? O grafo de dependência da árvore de derivação da string nos dá uma série de restrições de ordem sobre as quais o algoritmo deve operar para computar os atributos da string. De fato, qualquer algoritmo deve computar o atributo em cada nó do grafo de dependência antes de tentar computar qualquer atributo sucessor. Tá bem? Então, vamos discutir brevemente agora sobre atributos sintetizados e herdados. A validação de atributos baseada em regras depende de uma travessia implícita ou explícita na árvore de derivação ou na árvore sintática. Então, diferentes tipos de travessia variam em poder dos atributos de dependência que podem ser manipulados. Então, para estudar isso, primeiro devemos classificar os atributos pelos tipos de dependência que eles exibem. Os tipos mais simples que vamos discutir são os atributos sintetizados. Um atributo ele é sintetizado se todas as suas dependências apontam do filho para o pai na árvore de derivação, ou seja, de baixo para cima, certo? Então, de forma equivalente, um atributo é sintetizado se, dada uma regra, a única equação, uma regra qualquer, a única equação de atributo associada com uma regra no lado esquerdo tem uma forma matemática bem parecida com a forma da equação de atributos. Então, o seguinte, uma gramática de atributos no qual todos os atributos são sintetizados é chamada de uma gramática atribuída a S, que é esse tópico aqui, esse ponto aqui, certo? Então, dado que uma árvore de derivação ou uma árvore sintática que foi construída a partir de um passe, os valores dos atributos de uma gramática atribuída a S podem ser computados como uma árvore bottom-up, simplesmente, né? Já que os atributos sintetizados têm essa característica de ter as suas dependências apontadas de baixo para cima. Então, de forma análoga, os atributos que não são sintetizados, né? Qualquer atributo que não valida, que fere a regra de atributos sintetizados é chamado de atributo herdado, que nada mais é que atributos que têm dependências que fluem, que vêm de pai para filho ou de irmão para irmão na árvore de derivação. Olá, sou Vitor Nascimento e vou falar sobre tabela de símbolos. Tabela de símbolos é uma estrutura de dados usada pelos compiladores. Geralmente, essa estrutura de dados é uma tabela hash ou uma árvore e tem como finalidade armazenar informações sobre a construção do programa-fonte. Essas informações são coletadas de modo incremental pela fase de análise e, após isso, a fase de síntese usa essas informações
para gerar o nosso código objeto. As entradas na tabela de símbolos são criadas e usadas durante a fase de análise, ou seja, tanto o nosso analisador léxico, sintático e semântico usam essas entradas da tabela de símbolos durante toda essa fase de análise. E essas informações armazenadas na nossa tabela de símbolos são informações sobre os nossos identificadores, informações como seu nome, o lexema, seu tipo, seu endereço de memória, entre outros dados. E é importante ressaltar que a tabela de símbolos tem suporte a múltiplas declarações do mesmo identificador dentro de um programa. Para ficar mais claro, nós temos esse pequeno exemplo onde nós temos uma espécie de código como entrada, onde nós temos um bloco de código que temos uma variável x do tipo inteiro, uma variável y do tipo char, e dentro desse bloco temos outro bloco menor, onde nós temos outra variável y, mas dessa vez do tipo booleano, e a chamada da variável x e y, e saindo do nosso pequeno bloco, voltando para o bloco principal, nós temos novamente a chamada das nossas variáveis x e y. E o objetivo da tabela de símbolos é gerar tabelas que contenham nossos identificadores e características dentro de cada respectivo bloco. Para ficar mais claro, vamos analisar aqui a nossa saída, que é o objetivo da tabela de símbolos, onde nós temos o bloco menor, que temos uma variável x do tipo inteiro, pois aqui na nossa entrada, a chamada da variável x referencia o nosso x do nosso bloco principal. E nós temos a variável y do tipo booleano, pois a nossa variável y foi criada aqui dentro e não referenciando a variável y do bloco principal. E saindo do nosso bloco menor, voltando ao nosso bloco principal, nós temos novamente a nossa variável x do tipo inteiro, que foi declarada aqui fora, e a nossa variável y de novo, só que dessa vez do tipo char, pois agora nós estamos referenciando a variável no nosso bloco principal e não mais no nosso bloco menor. Bem, então aqui nós percebemos que nós temos dois blocos com os nossos identificadores e suas respectivas características, podendo ser iguais ou diferentes, dependendo da nossa entrada. E já como nós entramos nessa questão de bloco, nós vamos falar um pouco sobre a tabela de símbolos por escopo. E um dos pontos é que o mesmo identificador pode ser declarado para diferentes finalidades em diferentes partes do programa, como foi mostrado no exemplo anterior, onde nós tínhamos a mesma variável declarada em blocos diferentes para propósitos diferentes. E se os blocos puderem ser alinhados, várias declarações de um mesmo identificador podem aparecer dentro de um único bloco. É onde nós temos um bloco que ele irá ter uma sequência de declarações e uma sequência de comandos. E esses comandos podem ser outros blocos dentro desse bloco maior, onde nossas declarações antes feitas podem ser mudadas. Como no exemplo anterior, onde nós tínhamos a nossa declaração y fora do nosso bloco, nós tínhamos um bloco menor e nós criamos outra declaração para variável com a mesma assinatura. Então, quando nós nos deparamos com isso, a nossa saída é uma tabela com várias outras tabelas inclusas dentro dela. Isso formando uma árvore como resultado, uma árvore de tabelas. Vamos falar um pouco sobre o uso da tabela de símbolos. Uma ação semântica entra com informações sobre o identificador X na tabela de símbolos. Isso só acontece, ressaltando, isso só acontece quando o nosso identificador X está sendo analisado. Aí sim ele entra com as informações na tabela de símbolos. Uma ação semântica associada a uma produção como fator, entre aspas, deriva ID, recupera a informação sobre o identificador na tabela de símbolos. Ou seja, quando nós estivermos analisando um identificador específico, nós vamos recuperar a informação desse identificador específico na nossa tabela de símbolos. Para ficar um pouco mais claro, nós temos aqui esse bloco de código, onde fica mais fácil de entender. Vamos nos atentar somente aos nossos identificadores, que é nessa parte aqui, nós temos nossa declaração, nós temos a tipagem e o identificador. E dentro desse bloco é criado um novo símbolo, onde é passado um tipo para esse símbolo. E o nosso tipo aqui em questão é o seu lexema, ou seja, o seu nome. E aqui nós temos que nessa parte nós podemos setar algumas características para o nosso identificador. Pegar, no caso, essas características do nosso código fonte. E no final, quando nós chamamos factor ID aqui embaixo, como foi falado antes, nós conseguimos recuperar informações específicas
desse nosso ID. Então é por isso que quando nós tentamos usar uma variável que não foi declarada no nosso código, quando esse identificador for ser analisado, ele não vai ter nenhuma característica dentro da nossa tabela de símbolos. Então por isso que o nosso código vai dar erro. Já como ele não foi declarado antes, ele não tem nenhuma característica. E na hora da nossa análise semântica, ele vai tentar verificar quando estiver analisando esse identificador e não vai encontrar nada, então vai dar erro. Em resumo, analisando bem, nossa tabela de símbolos serve como um banco de dados de informações sobre os nossos identificadores do nosso código-fonte, para auxiliar nessa análise. E assim, quando não encontrarmos nenhum dado sobre esse identificador específico, o código pode dar erro e o programador pode identificar onde realmente está ocorrendo esse erro. Então é isso e muito obrigado pela atenção. Olá, eu sou o Gilvo, dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre tipo de dados e verificação de tipos. Falando sobre o tipo de dados, em ciência da computação, é uma combinação de valores de operações que uma variável pode executar, o que pode variar conforme o sistema operacional e a linguagem de computador. Os tipos de dados são utilizados para indicar ao compilador ou interpretador as conversões necessárias para obter os valores em memória durante a construção do programa e pode ser classificado como primitivo ou composto. Tipo de dado primitivo. Um tipo de dado primitivo é fornecido por uma linguagem de programação como um bloco de construção básico. Os tipos primitivos típicos, eles incluem caracteres, inteiro, ponto flutuante e booleano. Algumas linguagens podem apresentar tipos primitivos mais sofisticados, incluindo tuplas, listas ligadas, números complexos, tabela hash e números racionais. Um exemplo de linguagem que apresenta esse tipo primitivo mais sofisticado é a funcional. É esperado que operações que envolvem os tipos primitivos sejam as construções mais rápidas da linguagem. Já o tipo de dado composto pode ser construído em uma linguagem de programação a partir de tipos primitivos e de outros compostos. Em C e C++, por exemplo, um tipo de dado composto pode ser formado de um conjunto determinado de campos e membros. Neste código aqui, que eu utilizei como exemplo, ele está definindo um tipo composto chamado pessoa, onde pode acessar a partir de uma variável pessoa física do tipo, ela vai poder verificar o seu CPF através de pessoafísica.cpf. Ela poderia acessar o seu nome e o seu sobrenome também. Falando agora um pouco sobre verificação de tipos, na análise semântica, utiliza-se da verificação de tipos para checar se um determinado operando recebe outro operando do mesmo tipo. Exemplo comum nas linguagens de programação é a análise semântica retornar um erro quando uma variável do tipo numérica recebe um valor do tipo string. O processo de verificação dos tipos ocorre em tempo de compilação, que é chamado de checagem estática, ou em tempo de execução, que é chamado de checagem dinâmica. As linguagens de programação podem ser referidas como de tipagem forte e tipagem fraca. As linguagens fortemente tipadas, como Java por exemplo, exigem que o tipo de dado atribuído seja do mesmo tipo da variável. Um exemplo aqui, neste código, na linha 1, eu estou atribuindo o tipo string à variável 1. Já na segunda linha, eu estou atribuindo o valor inteiro à variável 2. Na linha 4, eu estou atribuindo um valor do tipo string à variável 1. Até aí tudo bem. Mas na linha 5, eu estou atribuindo um valor do tipo float a uma variável do tipo inteiro, o que vai gerar um erro e precisaria, para que não ocorresse esse erro, ter sido convertido.
Já na linguagem fracamente tipada, com PHP, a conversão explícita não é necessária, uma vez que acontece de forma implícita pelo compilador ou interpretador. Neste exemplo aqui, muito parecido com o anterior, a única diferença é que a variável 2 na linha 5, ela está recebendo do tipo inteiro, mas eu esperaria do tipo float. Mas não vai ocorrer nenhum erro, porque nas linguagens fracamente tipadas, a conversão é implícita, por baixo dos panos. Olá, meu nome é Antônio Igor, eu vou falar sobre o analisador semântico para a linguagem Tiny. Nas nossas pesquisas, a gente percebeu que seria interessante a gente mostrar um exemplo de analisador semântico, e aí a gente encontrou esse livro aqui, que ele dá o exemplo de um analisador semântico para uma linguagem bem simples, que é a Tiny. E aí, sobre a linguagem, ela pode ser definida como várias declarações, que podem ser de seleção, repetição, leitura, escrita, atribuição. Ela é bem parecida com Pascal, cuja principal diferença ela usa o AND no final do if. Os if e o repeat elas usam indentação. A gente tem como expressão booleana o igual e o menor que. É bem interessante que não tem o maior que, só tem o menor que. E como expressões aritméticas, as que a gente já conhece normalmente, que é mais, menos, multiplicação e divisão. Um pouco mais sobre a linguagem Tiny. As variáveis são sempre inteiros. Existe a diferenciação de tipos, né? Tem o tipo booleano e o tipo inteiro, só que no fundo são inteiros. E não é a declaração explícita de variáveis, ou seja, a declaração é sempre implícita. Quando a gente usa uma atribuição aqui para uma variável, se ele perceber que essa variável não existe ainda, ele instancia nessa hora da declaração. Só existe o escopo global, não tem o conceito de escopo reduzido. E as operações de read e write elas só podem ler uma variável ou escrever uma expressão por vez, não tem como fazer duas ao mesmo tempo. Não tendo constante de função, estuda a variável, então todo nome é sempre a variável. Essa aqui é a gramática, eu não vou me ater muito a ela, porque não é nosso foco agora, mas quem quiser dar uma pausa no vídeo e ver. Aqui é um exemplo de programa escrito em Tiny para calcular o fatorial de um número. Quem quiser dar uma pausa e ver os detalhes da linguagem. Mas aí, para início da construção desse analisador, primeiro a gente constrói a tabela de símbolos. Geralmente nas linguagens normais, nas outras linguagens, essa tabela de símbolos ela vai guardar os símbolos e informações sobre o escopo. Só que em Tiny é tudo inteiro booleano e o escopo é global, ou seja, essa tabela de símbolos não vai ter nem tipo de dado, porque no fundo é tudo inteiro, e nem informações sobre o escopo, porque o escopo é sempre global. Então a tabela vai guardar só os endereços e o nome das memórias nas variáveis. Então essa é um exemplo de tabela de símbolos para o programa de Fatorial que eu já mostrei antes. A gente tem aqui o variável x, que ela for a posição 0 da tabela de símbolos, e aqui as linhas onde x aparecem. Fatorial, posição 1, se tivesse mais uma variável seria a posição 2 e as linhas aqui aparecem. O analisador semântico em si, ele basicamente tem duas funções. A primeira função, ela faz uma varredura na árvore sintática e vai colocando na tabela de símbolos as variáveis para construir aquela tabela que eu já mostrei antes. Assim, e aí ela vai colocar essa tabela, depois que ela termina, ela chama uma nova função que vai colocar essa tabela no arquivo de listagem. A próxima função é a typeCheck. Ela faz uma varredura na árvore, só que ela vai vendo os tipos da árvore e reportando erros para o tipo de listagem. Caso aconteça algum erro de tipo, ele vai chamar a função typeError e vai jogar uma exceção na tela. Temos essa outra função também, que é a insertNode, e ela vai ser responsável por decidir quando inserir um identificador na tabela de símbolos. E aí, depende do tipo de nó. Dependendo do tipo de nó que é passado por parâmetro para essa função insertNode, ela vai ter um nó de interesse diferente do outro. Se for declaração, os nós vão ser os que são de leitura, quando a variável está nesse campo do nó. Todo nó tem esse campozinho lá, e se ela estiver nesse campo, ela vai ser a variável de interesse. Se for uma expressão, os nós de interesse são apenas os identificadores, e mesmo assim, como anteriormente, só quando o nome está naquele campo do nó. Tem essa função também checkNode, que vai ver se tem algum outro erro no nó,
vai ver se tem algum outro erro na árvore, no nó específico de tipo, né? E se houver algum problema, ele reporta também. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, pode falar nos comentários que a gente vai estar respondendo. E obrigado pela atenção.